Oi, gente, eu sou a Daiane, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sou mãe de um bebê de 8 meses e hoje eu vim aqui contar pra você que tá grávida, que tá montando seu enxoval e não sabe quais itens comprar pro seu bebê. Eu vou contar pra você com toda a sinceridade e com toda a experiência que eu tive com o meu bebê, os itens que realmente valem a pena, que valeram a pena pra mim, e os que ficaram parados dentro do armário, e os que eu quase não usei. Bom, então pega um café e vamos conversar. Antes da gente começar o vídeo, eu peço pra você, por favor, se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários o que mais funcionou pra você, o que menos funcionou. Bom, eu vou começar falando sobre os itens que a gente mais usou aqui em casa e que salvaram a nossa vida no dia a dia. Eu não sei o que teria sido da gente sem essas coisas. E, gente, pra deixar claro aqui que no final das contas é tudo muito pessoal. Inclusive, algumas das coisas que eu vou comentar aqui com vocês, que eu vou falar pra vocês que não funcionou pra mim, funcionou para algumas outras amigas minhas mamães. Então, é muito particular, né? Quando eu tava grávida, eu lembro que eu vi vários vídeos. Eu pesquisei muito sobre qual item comprar, sobre preço. No final das contas, ainda assim, eu comprei algumas coisas que eu acabei não usando tanto. Então, nesse vídeo eu quero deixar de dica pra vocês: economizem. A dica desse vídeo é pra vocês economizarem, porque a gente que é mãe de primeira viagem, eu sou uma mãe de primeira viagem, né? Pra mim é tudo muito novo. A gente quer comprar tudo novinho pro bebê, a gente quer comprar as coisinhas mais bonitinhas, mas, gente, tem itens específicos que a gente quase não usa, que a gente usa por um período muito curto. Então, às vezes, não vale a pena você investir um dinheiro alto em algo específico que a gente vai usar por tão pouco tempo. Mas também vai do critério de cada pessoa. E hoje aqui eu vou compartilhar pra vocês qual foi a minha experiência. Se vocês me verem olhando pra baixo é porque eu anotei aqui as informações pra não esquecer. Mas vamos lá. O primeiro item do enxoval que eu mais usei, e, gente, eu não sei como teria sido se eu não tivesse, porque eu fui uma pessoa que tive muito leite, muito leite, muito leite. Eu li muito, né, sobre a amamentação, eu fiz um curso sobre a amamentação. Eu tinha muito medo de não ter leite. E aí, na minha cabeça, eu não cogitei a ideia de ter muito. A bomba de leite, pra mim, foi um item essencial, assim, essencial, gente. Eu me arrependi, inclusive, de não ter levado pra maternidade, porque na maternidade eu já sofri. O peito, ele ficou uma pedra, assim, é uma pedra. O hospital daqui também oferece, né, uma profissional de amamentação. Eu lembro que teve um dia que ela chegou lá no quarto e eu não conseguia me mexer, assim. Eu lembro que meu marido veio de um lado e ela do outro, e aí ela ensinava pra ele os movimentos que ele precisava fazer pra me ajudar, né? Ali naquele momento eu não tinha nenhuma pump comigo, então ela começou a ensinar pra ele como me ordenhar pra... Nossa, gente, eu tô do lado de fora, só uma observação, eu tô aqui do lado de fora, então, assim, vai vir mosca, vai vir mosquito. Estamos no verão e tem muitos insetos aqui fora, mas, enfim, voltando, recapitulando, aquele momento ali foi muito marcante, e vários outros, assim, o início, né, da amamentação é muito desafiador, foi muito desafiador aqui pra mim, mas eu não me arrependo. Na verdade, a única coisa que eu teria feito, e eu vou fazer diferente o dia que eu tiver outro filho, vai ser mais flexível com a amamentação. Eu fui muito resistente nos primeiros meses de tentar dar a mamadeira pro meu filho, pro meu bebê. E hoje, com 8 meses, ele não pega mamadeira, mas ele não pega mesmo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, outro tema.
E eu não quero sair muito daqui do tema, mas a bomba de amamentação foi uma aliada pra mim nos primeiros 6 meses. Graças a Deus, depois dos 6 primeiros meses, o meu corpo foi se adaptando, né, com a quantidade de leite que o meu bebê precisava tomar. Mas ela com certeza foi uma grande aliada. Eu vou deixar aqui em algum lugar a imagem da minha. O segundo item da lista é o famoso Snuggle Me, que é aquela almofada. Aqui a gente chama de Snuggle. E no Brasil, eu não sei o nome, mas eu vou deixar aqui a foto. É uma almofada, é o chiqueirinho, né? Acho que é o chiqueirinho que fala. Que é a almofada que envolve o bebê. Sempre foi um bebê que se movimentou muito, assim, desde o dia 1 que ele nasceu. No hospital daqui, eles não têm o costume de deixar a gente colocar roupinha no bebê. Então, o que eles fazem? Eles deixam o bebê só de fralda e envolvem o bebê com uma mantinha, né? Era impressionante. Os médicos faziam, enrolavam ele, né, ali na mantinha. Passava 5 minutos, ele já tava com o braço pra fora, o pé pra fora. Já aproveitando e puxando outro item aqui, que foi também muito importante, foi o Sleep Sack, que no Brasil é conhecido como um saquinho de dormir. Colocava ele dentro do Sleep Sack, amarrava ele assim, né, os bracinhos, e ele ficava ali. E aí ele conseguiu ficar no Sleep Sack até uns 2 para 3 meses de idade. E aí, a partir dos 2 meses, ele já se mexia muito. Eu acordava de madrugada, ele já tava com os braços pra fora. Então, ele foi um bebê, assim, que se movimentou muito. Por isso, o Snuggle foi muito importante pra gente aqui. Porque ele dava uma certa segurança pro meu bebê, né? Então, ele não saía rolando no berço. Ele não se mexia, não batia na grade. Ele conseguia ficar ali, né, envolvidinho na almofada. O que tornava o sono dele um pouco mais tranquilo, porque apesar dele dormir com o Sleep Sack dentro do Snuggle, ele ainda assim tinha muitos despertares. Ele ainda é um bebê que acorda bastante, que também isso é um outro tema, mas você que é mamãe de um bebê que desperta muitas vezes, você vai me entender. E estamos juntas nessa. Estamos juntas. A gente usou o Snuggle até ele começar a rolar, né? Porque a recomendação daqui é que a partir do momento em que os bebês comecem a rolar, a gente precisa tirar o Sleep Sack, né? O saquinho de dormir, e a almofadinha que fica em volta do bebê, né? O Snuggle. Foi bem desafiador, porque não ter essa segurança para ele fazia com que ele despertasse mais ainda. Então, no início foi ótimo, salvou muito a nossa vida. E o Snuggle era muito legal porque eu conseguia colocar ele em vários lugares da casa. Então, eu não deixava só dentro do berço. Eu às vezes ia pra sala dobrar roupa ou fazer alguma coisa na cozinha, e eu levava a almofada junto comigo e colocava ela em cima do meu sofá. Enquanto eu fazia alguma coisa, eu conseguia ver ele, né? Ele ainda não rolava, então era seguro. E ele dormia ali, ficava às vezes acordado também, eu colocava ele acordado. Então foi muito bom, gente, eu usei muito. O que eu faria num segundo filho, por exemplo, o que eu teria feito, né, se eu já tivesse vivido essa experiência, era talvez investir menos, porque a almofada que eu comprei, ela foi acima da média, né, de valor, assim. Poderia ter investido menos, sabe? Porque, querendo ou não, eu usei muito, eu usei, assim, todos os dias, mas até os 3 meses de vida dele, assim, no máximo. Logo depois disso eu parei de usar, porque ele começou a rolar, ele aprendeu a rolar muito cedo. Então, foi um item que eu usei por pouco tempo, mas usei bastante. O Sleep Sack, né, só pra concluir aqui, o Sleep Sack foi muito importante eu ter comprado também, ajudou muito. E eu lembro que, na época, eu investi em 2, se eu não me engano. Foi 2. Não precisa ter vários, assim, a não ser que você queira.
Mas 2 já era o suficiente, porque enquanto um tava lavando, o outro ele tava usando e eu revezava. Eu, apesar de ter, sim, comprado alguns itens que eu acabei não usando tanto, eu consegui ser bastante econômica, assim, sabe? Eu não comprei muitas coisas em muitas quantidades. Eu comprava, testava, se desse certo, eu comprava mais. E aí eu fui fazendo assim e faço assim até hoje. Vamos para o terceiro item da lista, que é o berço. Gente, o berço, a gente, como eu disse no vídeo anterior, né? Pra quem não viu, vai lá ver o vídeo anterior, que é a gente no Target fazendo, dando dica pra vocês desse mercado. E nesse vídeo eu comentei pra vocês que a gente mora hoje num apartamento de 1 quarto. Não consegui comprar um berço grande, porque não ia caber aqui no nosso quarto, sabe? Ia ficar muito apertado. Então a gente comprou um mini berço. Ele é menorzinho assim e foi ótimo. Foi ótimo no início. Até hoje ele ainda cabe no berço, mas eu estou sentindo que a gente precisa fazer alguma transição. Eu ainda não sei qual. Eu não sei se vou investir em uma cama Montessori, que é no chão, né? Ou se eu vou comprar um berço maior. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dica, você que é mamãe do futuro, você que comprou uma cama Montessori pro seu bebê, o que você acha? Mas estamos pensando aqui nessa logística porque a gente vai se mudar e ele agora vai pro quartinho dele. Então, a gente tá entendendo como que vai funcionar essa logística aqui em casa. Mas, voltando a falar do berço, a gente comprou um mini berço pra ele e foi ótimo, porque esse mini berço eu conseguia locomover ele muito bem. Ele funcionava pra gente como um chiqueirinho, sabe? Ele é super flexível, a gente consegue mover ele facilmente aqui dentro de casa. E eu conseguia colocar ele do lado da minha cama. Teve uma época em que ele estava despertando muitas vezes de madrugada. E a gente decidiu tirar uma parte, né, do berço. Eu vou deixar aqui, eu não sei se eu tenho alguma foto, vou procurar e vou deixar pra vocês aqui. Mas a gente conseguiu tirar uma parte, né, da madeira ali do berço. E essa parte que ficava sem a madeira encostava na minha cama. Então eu conseguia só pegar ele assim. Ele literalmente ficava acoplado na nossa cama. E aí, depois de um tempo, a gente colocou a madeira de novo, e conforme a nossa necessidade, a gente conseguiu ir movendo ele bem, assim, sabe? Dentro do nosso quarto. Então, foi ótimo. Essa estética, né, de mini berço, chiqueirinho, berço acoplado na cama, eu acho que vale muito a pena, porque principalmente os 3 meses de vida deles, a gente acorda praticamente de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Então, valeu bastante a pena. Acho que a gente tá indo pro quarto item que eu mais usei. Que foi, gente, a famosa que todo mundo conhece, fraldinha de boca. Eu não sabia que eu usaria tanto essa fraldinha de boca, gente. Graças a Deus, foi um item que eu comprei em muita... Na verdade, eu não comprei, eu ganhei muita coisa no meu chá de bebê, no chá de bebê do Dom. A gente pediu, né, para as pessoas darem, ao invés de fralda, itens que eu coloquei na minha listinha da Amazon. Então a gente ganhou muita coisa. E a fraldinha de boca, inclusive, foi um desses itens que estavam na listinha da Amazon, né, pro chá de bebê dele. Então ele era um bebê que tinha refluxo. Então ele golfava o tempo inteiro. Era o tempo inteiro, era um aqui, um na minha mão, era assim, vários espalhados pela casa. Então, ótimo, foi ótimo. Quinto item, a cadeirinha, a famosa cadeirinha. Aqui, né, eles falam que é a bouncer chair. E a cadeirinha que eu comprei, gente, foi ótima. Porém,
eu teria comprado um outro modelo. Eu acho que eu teria comprado um modelo elétrico. O modelo que eu comprei era aquele modelo bouncer, sabe? Que o neném se mexe e a cadeirinha se mexe. Então, ele neném, muito nenenzinho, nos primeiros 2 meses de vida, ele quase não, né, assim, primeiro 1 mês de vida, ele quase não se mexia. Então eu colocava ele na cadeirinha e eu tinha que ficar balançando a cadeirinha. O benefício dela era por ser leve. Então eu conseguia colocar ela em cima da bancada da minha cozinha, conseguia botar ela em cima da mesa de jantar para tomar café, almoçar, enfim. Eu conseguia mover ela muito bem ali na minha casa e não ocupava um espaço tão grande, diferente das elétricas, né? As cadeirinhas elétricas que tremem, que tocam musiquinha, elas geralmente são maiores, né? São mais pesadas, mais difíceis de locomover. Então, assim, foi ótimo, funcionou super bem aqui pra casa, até ele começar a engatinhar, porque hoje em dia que ele engatinha, fica em pé, meu filho não para, galera. Ele tem 8 meses, mas ele tá assim, um tais mania. E até ele começar a engatinhar, a querer se interessar em ficar em pé, fazer essas coisas, ele ficava na cadeirinha super bem. Então foi um item também que ele usou bastante, usou muito, porém um período menor, né, mais curto. Eu acho que até uns 5 meses dele ele usava bem, assim. Então, um item também que dá pra você investir, mas que você não precisa investir alto, sabe? Porque também você vai usar menos. O 6º item da lista, que também foi muito importante, e eu não me arrependo, gente. Olha, acho que de todos esses, na verdade, esse foi o que eu mais tirei onda, assim. Eu acho que esse foi o item que eu mais gostei. E sabe aquela compra que você faz, que você... Sabe aquela... Ai, que acordou! Agora ferrou, agora eu preciso correr. Sabe aquela compra que você faz e você não se arrepende nem um pouco? Que você fala pra todo mundo assim, nossa, paguei tanto e eu uso muito. Foi o carrinho do meu bebê. O carrinho do meu bebê, eu pesquisei bastante também. Eu consegui pegar o carrinho do meu bebê numa promoção. A minha mãe comprou, deu pra ele de presente. E foi a melhor coisa que a gente fez. Porque esse carrinho, ele é 3 em 1. 3 em 1? Como, não sei como que fala, mas ele vem com o car seat e o stroller, né? Então, acho que até os 4 meses de vida dele, 4, 5 meses, a gente usava o carrinho, né, com o car seat. Era super prático para colocar o car seat no carro. Era só encaixar na base e depois, para tirar, era só apertar um botãozinho que ele tirava da base, saía da base, e aí depois eu colocava na base do carrinho. Então, além de virar um carrinho, ele ficava deitadinho também, o que também ajudou muito no início, porque às vezes eu revezava, sabe? Pra não trazer o berço pro lado da cama. Às vezes eu colocava nas sonecas dele, de tarde, por exemplo, eu colocava ele do nosso lado ali na cama, dentro do carrinho. Porque ele parecia um mini bercinho, assim, sabe? Hoje, por exemplo, ele não usa mais o car seat, mas ele usa o assento, né? O stroller, só o assento. Então, foi ótimo. Ele vai usar esse carrinho ainda um bom tempo. Se eu posso dar uma dica, invista num carrinho que você consiga comprar o car seat e o carrinho junto. E assim, eu tinha o berço, né, dentro do nosso quarto, mas ele funciona super. Ele funcionava super como um chiqueirinho ali também, sabe? Pra estar ali do lado da cama. Não é recomendado, né, até depois de... a partir dos 2 meses, se eu não me engano, que é quando o bebê já começa a se mexer mais. Mas antes disso, funcionava super bem. Agora vamos para os 2 últimos itens da lista dos itens que eu mais usei, que são o aquecedor de lenço umedecido e a babá eletrônica. Ele nasceu aqui no inverno, né? Eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Atlanta,
e ele nasceu no inverno aqui, então foi assim, essencial ter a caixinha de lenço umedecido, que o aquecedor da caixinha de lenço umedecido era muito prático, eu colocava ali, o lencinho já vinha quente, ele não sentia muito quando eu precisava trocar ele na rua, né, e tinha que usar o lencinho normal na temperatura ambiente, ele fazia xixi, então assim, era ótimo o lenço tá quentinho. E foi muito bom pra gente aqui, principalmente por ele ter nascido no inverno. E a babá eletrônica, que também eu uso até hoje e vou usar até, sei lá, ele crescer, ficar maior, né? Mas a babá eletrônica, mesmo ele dormindo no nosso quarto, eu colocava ela assim do ladinho da minha cama, né? Na minha nightstand, eu colocava ela ali e eu escutava um barulho, já olhava pra câmera pra saber se tava tudo bem, porque, mãe, primeira viagem é assim, a gente não dorme. O neném faz, mexe, a gente já tá ali olhando pra saber se tá tudo bem. Eu não investi super alto numa babá eletrônica, eu comprei uma babá eletrônica que eu conseguisse olhar ele, que eu conseguisse escutar ele e que eu conseguisse falar também, porque eu acho que uma babá eletrônica que eu consiga falar com ele vai ser útil quando ele estiver no quartinho dele, quando ele estiver maior um pouquinho. E funciona, gente, funciona super bem, ela é ótima. Eu vou deixar aqui também a fotinho de todos esses itens pra vocês e posso deixar também na descrição, caso você mora aqui ou você conhece alguém que venha pra cá, e talvez até tenha no Brasil, né, alguns desses itens. Agora a gente vai falar sobre os itens que eu quase não usei ou que não funcionaram pra mim. Esses itens aqui eu comprei achando que eu ia usar muito e acabou que no final nem chegaram perto de ser úteis. Então, vamos lá. Primeiro item, roupinha RN. Gente, se você foi um bebê grande, se seu marido foi um bebê grande, não invistam em RN. E se for pra investir porque tem medo de na maternidade não caber, né, a roupinha, o bebê ficar sem roupa, cara, compra, sei lá, 3 peças, 4 peças, nem que seja 5 pra uma semana. Mas bebê cresce muito rápido. O Dom, por exemplo, não usou nenhuma das roupinhas RN que a gente comprou pra ele. Eu não comprei, tá? Muitas, eu ganhei muitas roupinhas RN, mas pra vocês terem uma ideia, nem a roupinha sair da maternidade dele coube nele. A gente fez caber, né? Então, assim, eu fui uma bebê grande, o Pedro, meu marido, também foi um bebê grande. Então, se você tem um histórico na sua família de bebês grandes, confiem, não invistam tanto em roupinhas RN. O segundo item que eu achei que eu ia usar demais e na verdade eu não usei. Se eu falar pra vocês que eu usei mais de 10 vezes, eu vou estar mentindo, porque realmente eu tentei, mas não era prático. Na listinha que eu fiz, né, pro meu chá de bebê, de presentinhos pro enxoval, um desses itens era a almofada de amamentação. E ela era maravilhosa, assim, a almofada. Ela era bem grandona, ela fechava aqui atrás pra eu me sentir segura, caso de madrugada, eu sei lá, eu tinha medo, sabe, assim, cansaço de acabar dormindo junto com o bebê. Ela tinha uma almofada aqui, né, além da almofada de amamentação, ela tinha um altinho aqui pro neném, pra eu conseguir apoiar o meu braço e o neném não rolar, caso também meu braço não tivesse, né, o neném não cair. Então ela era assim, maravilhosa, vou deixar a imagem dela aí. E eu não usei, gente, eu não usei, assim, não era prático, sabe? Não era prático pra mim no dia a dia. Não amamentava sempre num local, então às vezes eu ia pra sala dar mamar pra ele, a almofada não tava perto, e aí eu acabava que não pegava a almofada. Eu só pegava ele, sentava ali na cama, botava o meu travesseiro mesmo ali debaixo e já amamentava ele. E eu achei que ia ser um item assim que eu iria usar muito por ter feito, né, o curso de amamentação, ter entendido, né, a importância da almofada ali pra pega dele e tudo, mas realmente
foi um item assim que eu não usei e que eu sei que para outras mamães foram essenciais. Então, é um item bem particular, na verdade. Eu acho que como não funcionou pra mim, pode funcionar super bem pra você. O terceiro item que eu menos usei e que eu tava mais empolgada pra usar foi a banheira, gente. A gente já tem a banheira acoplada no nosso banheiro, tá? Vou deixar também alguma imagem aí. Então, a gente ganhou também, foi um item que a gente ganhou da lixinha do chá de bebê. E eu achei que a gente ia usar muito, né, nos primeiros meses. Mais fácil, a gente conseguia colocar ela em cima da pia do banheiro, então a gente conseguia ter uma altura boa pra usar, enfim. Mas, gente, não foi nada prático, não foi nada prático. Além da banheira, a gente tinha comprado um assento, que a gente colocava o bebê ali. Esse assento, ele funciona da seguinte forma. A gente coloca esse assento dentro da nossa banheira, né, que os banheiros aqui nos Estados Unidos, eles têm a banheira. Então a gente coloca esse assento no chão da banheira, enche de água a banheira e dá banho no neném. O neném fica sentadinho ali, deitadinho, e a gente dá banho no bebê. O que funcionou pra gente foi dar banho, foi tomar banho com ele, né. A gente reveza aqui em casa desde os primeiros meses. O Pedro toma banho e aí eu dou ele pro Pedro, o Pedro dá banho nele rapidinho, eu pego ele, troco e a gente vai fazendo essa dinâmica aqui em casa, porque a gente entendeu que funciona melhor, é mais rápido, mais prático, é um momento gostoso também. E aí a gente não usou a banheira e quando a gente precisava dar banho nele sozinho, a gente pulou pro assento. Foi um item que aqui em casa a gente não usou tanto assim, sabe? Se eu puder dar um conselho pra quem tá montando o enxoval agora, menos é mais. A gente se empolga, sabe? A gente que é mãe de primeira viagem, a gente quer dar o melhor pro nosso bebê, a gente idealiza muita coisa, a gente cria muita expectativa de como vai ser, do que eu vou usar. Mas no final do dia, gente, os itens práticos são o que realmente fazem diferença. Então, pesquisa, conversa com as suas amigas que já foram mamães, que entenda a experiência de cada uma, do que pode funcionar na logística da sua casa. Observe o seu estilo de vida, o espaço que você tem na sua casa e a dinâmica da sua família. Porque cada bebê é único, gente. Cada experiência é única. E não é porque funciona para todo mundo que vai funcionar pra você e pra sua casa, entende? Agora eu quero saber de você. Qual foi o item do seu enxoval que você menos usou, que você mais usou, aquele item que você ficou ali, deixou de lado, esqueceu que tinha comprado ele? Comenta aqui embaixo pra gente trocar essas experiências. Eu acho que a maternidade, ela fica bem mais leve. Então, deixa aqui nos comentários e ative o sininho, porque vídeos sinceros como esse daqui estão por vir. Então, beijo! Tchau!